E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Igor Reflexões. Esse vídeo aqui é um vídeo super interessante que eu estava planejando, que é a vida existe em dois caminhos, que pelo menos pelo que eu vejo, e nesses dois caminhos tem, o caminho largo e o caminho estreito. E qual que normalmente as pessoas seguem, qual que seria o certo a gente seguir, eu não sei. Eu vou trazer alguns fatos, algumas curiosidades aqui, e aí aquela questão, né? Cada pessoa escolhe aquilo que quer. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos aqui super importantes que eu acho que é bom trazer desses dois caminhos que são totalmente diferentes, totalmente opostos, tá bom? Então, caminho largo versus caminho estreito. Normalmente caminho largo, muitas pessoas, a maioria, a multidão normalmente segue por esse caminho largo, tá bom? Então eu até fiz uma ilustração aqui, ó, que muitas pessoas. E normalmente o caminho estreito é quando pouquíssimas pessoas seguem, pouquíssimas mesmo. Eu coloquei o exemplo de uma pessoa seguindo o caminho estreito aqui, tá bom? No caminho largo, eu coloquei aqui 3 pontos fundamentais, que normalmente o caminho largo ele é mais fácil, primeiro ponto. Ele é mais popular porque tem mais pessoas escolhendo ele, e ele também é o que as pessoas mais seguem. Em contraproposta, a gente tem um caminho que é estreito, que ele é muito mais difícil, ele é mais disciplinado, você precisa ter disciplina para seguir ele, porque ele é mais difícil, e também poucos seguem, pouquíssimas pessoas, então ele é até menos popular nesse sentido, tá bom? Essas são as principais diferenças dele, do caminho largo para o caminho estreito, e agora eu vou dar aqui alguns exemplos. Exemplo 1, relacionado à disciplina. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre coragem, falando sobre disciplina, e disciplina é algo muito importante porque ela caminha junto com a motivação, só que a motivação ela acaba, a disciplina ela não pode acabar, a disciplina não acaba. Se acaba é porque era motivação e não disciplina realmente, não era consistência. Exemplo 1 relacionado à disciplina que a gente tem que ter na nossa vida, tá bom? Normalmente, no caminho largo, é quando as pessoas procrastinam, elas têm preguiça, e elas normalmente fazem mais fácil. Esse é o caminho largo em relação à disciplina. Por quê? Porque ele é mais fácil, ele é mais popular e o que as pessoas mais seguem. Hoje em dia o que mais tem é pessoas que procrastinam, hoje em dia o que mais tem é pessoas que depois têm muita preguiça, e o que mais tem é pessoas que sempre procuram fazer o que é mais fácil em relação a ganhar dinheiro, em relação a estudar, em relação ao relacionamento, em relação à maioria das coisas, né? Em contraproposta, a gente tem o caminho estreito, relacionado à disciplina, que é no caminho estreito a gente realmente tem uma disciplina, é uma disciplina verdadeira, não uma disciplina falsa. A gente tem um esforço, a gente tem que fazer esforço por aquilo que a gente está buscando, e também a gente faz o que é certo, mesmo que seja mais difícil. Não estou querendo dizer que às vezes fazer o que é certo sempre vai ser o mais difícil. Às vezes fazer o que é certo, às vezes vai ser até mais fácil, vai ser até mais tranquilo, tá bom? Então, buscar fazer o que é certo é o ponto vital, mesmo sendo mais difícil ou mais fácil, tá bom? Quando chega nesse momento aqui. Porque às vezes você tem disciplina, às vezes você tem esforço, e fazer o que é certo já vai ser algo mais fácil, porque você já está acostumado com aquilo, você já seguiu nesses dois passos. Então não necessariamente o que é mais difícil vai ser o que é fazer certo, tá bom? Acho que vocês entenderam. Eu coloquei aqui o exemplo 2, que é em relação à influência de pessoas, tá bom? Então, no caminho largo, a gente tem seguir a multidão, que é normalmente o que todo mundo está fazendo. O que todo mundo está fazendo normalmente é o caminho mais fácil, o caminho mais largo, porque as pessoas normalmente tendem a seguir por esse caminho. Então, é você seguir a multidão. Se você seguir o que todo mundo está fazendo, você já está no caminho largo. Enquanto a proposta, o caminho estreito é ter princípios próprios. Por quê? Porque ter princípios próprios é mais difícil, é mais disciplinado e poucos seguem. Por quê? Porque é mais fácil você seguir o que todo mundo está fazendo. É mais popular. Muitos seguem. Então, é muito mais fácil você seguir a multidão do que você ter seus próprios princípios, de você ter seus próprios pensamentos. Todo mundo está querendo estudar aquilo, todo mundo está querendo ganhar dinheiro daquela forma, todo mundo está agindo no relacionamento dessa forma, e é mais fácil agir dessa forma, porque tá uma tendência, né? É mais fácil. Só que no caminho estreito, ter princípios próprios é vital, tá bom? Então, por mais que seja mais difícil, isso é um ponto interessante, mais vital. No exemplo 3, é relação a caráter, que é super importante isso, tá bom? No caminho largo, normalmente as pessoas mentem, normalmente as pessoas enganam, e normalmente elas buscam atalho. Por quê? Mentir é mais fácil, é mais popular e muitos seguem. Enganar
é mais fácil, mais popular e muito segue. Atalhos é muito mais fácil, mais popular e muito segue. Em contraproposta, no caminho estreito, a gente tem aqui em relação a caráter. Honestidade, que é difícil ter honestidade, principalmente com pessoas que não têm honestidade com a gente. Tem que ser disciplinado, porque se você deixa de ser honesto, você já começa a mentir e enganar. Então você precisa ter disciplina. E pouco segue, porque é mais difícil. Integridade. É mais difícil ter integridade, principalmente com pessoas que não têm integridade com você. É mais disciplinado, porque a partir do momento que você deixar de ser disciplinado na integridade, você começa a buscar enganar as pessoas, a buscar mentir, a quebrar sua integridade. Então você já vai partir para o caminho largo, você vai sair do caminho estreito. E no último, buscar sempre ter a verdade como caráter, tá bom? Por quê? Porque hoje em dia, você falar a verdade é mais difícil, é mais disciplinado, poucos seguem, tá bom? Mas se você deixa de seguir a verdade, você começa a ir para a mentira. Então, você vai... Por quê? Porque é mais fácil, mais popular e muitos seguem, tá bom? Então, esses são os dois opostos. Qual que eu acho que, né, a gente tem que seguir, mesmo que seja difícil, mesmo que, obviamente, particularmente, eu acho que o mais interessante é o estreito. Pô, mas é meio óbvio. Não, na verdade não é óbvio, pessoal, porque, assim, falar é fácil. Falar, eu posso vir aqui falar, eu posso botar um papagaio aqui pra falar, eu posso, sei lá, trazer pessoas pra falar aqui, sabe? Mas executar na prática que é realmente o mais difícil. Não é fácil realmente o caminho estreito, tá bom? Esse caminho largo e estreito foi dois caminhos que eu vi Jesus Cristo mencionando na mensagem dele, na mensagem que ele estava passando para os seus discípulos, tá bom? Então tem esses dois caminhos, né? Eu não tô aqui para ficar julgando ninguém, o objetivo desse vídeo não é falar, se você busca o caminho largo, você é ruim, se você busca o caminho estreito, você é bom. Não tô querendo falar isso, tá bom? Até porque, pessoal, não adianta você querer buscar o caminho estreito ou falar que quer o caminho estreito e na prática você fazer o caminho largo. Não adianta. Não vai adiantar de nada. Porque, né, você não vai estar executando. Ou também não adianta você realmente estar executando o caminho estreito, só que você demonstrar que está no caminho largo. Você vai estar mentindo. Então, automaticamente, às vezes você está realmente conseguindo executar o caminho estreito, só que um ponto você erra. Você, sei lá, para de falar a verdade, você começa a mentir. Só que esse pontinho vai te trazer para o caminho largo aos poucos. Porque o mundo ele já está muito pro lado negativo, o mundo ele já está muito ruim. Então, o polo negativo ele está maior. Então, se você está conseguindo atingir o polo positivo e a partir do momento que você começa a deixar de falar a verdade, ou você para de deixar de ser íntegro, ou você para de ter disciplina, ou você, sei lá, só para de ter princípio próprio, você vai começar a ser puxado para o polo negativo. E o polo negativo está muito forte no mundo, principalmente hoje em dia. Então vai ser muito mais fácil você ir para o caminho largo, você acabar escolhendo o caminho largo. E esse é o ponto. Por quê? Porque normalmente a gente, às vezes, quando a gente tem amizade, a gente segue, né, o que nossos amigos estão fazendo, às vezes a gente segue, sei lá, o que todo mundo quer que a gente faça, e às vezes a gente não está olhando o que a gente realmente quer, a gente não está olhando qual é esse caminho que eles estão nos levando, que a gente está tendo influência. Principalmente no exemplo 2 aqui que eu coloquei que é influência de pessoas, que é um fator vital nesse quesito, tá bom? E eu acho que entender isso daqui é uma continuação do vídeo anterior, que é prefira a qualidade e não quantidade, tá bom? Porque se você tá conseguindo escolher a quantidade e você conseguir escolher o caminho estreito, cara, assim, eu não tô te prometendo que você vai ter resultado extraordinário, que você vai ter, sei lá, Ferrari, que você vai ter mansões, que você vai ter muito dinheiro, mas, particularmente, vou falar um negócio pra vocês, eu tenho um sonho de criança de ter uma Ferrari. Pode ser que eu não consiga realizar esse sonho, pode ser, mas é um sonho meu de criança. Eu realmente sinto que eu vou realizar, mesmo seguindo o caminho estreito. Eu, mesmo tentando seguir o caminho estreito, eu, de certa forma, tenho uma certa fé que eu vou conseguir realizar. Mas aí também já vai depender da fé de cada um, tá bom? Mas o objetivo desse vídeo era realmente exemplificar, né,
esse caminho largo e estreito. Por quê? Porque é um pouco complicado às vezes a gente saber o que realmente é certo, o que é realmente errado, principalmente no mundo que a gente está hoje, tá bom? Então, saber esses aspectos e entender um pouquinho disso aqui, pelo menos já é uma iniciativa. Eu acredito que já é uma iniciativa, tá bom? Então, se você clicou nesse vídeo, se você teve interesse por esse tema, você provavelmente já tá, cara, muito acima da média. Se você é mulher ou homem, você já tá muito acima da média. Por quê? Porque poucos querem entender isso aqui. Muita gente, tanto gente querendo caminho largo, cara, que você comentar de caminho estreito e largo, ela já vai se sentir ofendida. E se você clicou nesse vídeo é porque você não está ofendido. Se você não está ofendido é porque provavelmente você está buscando um caminho estreito. E isso já vai te fazer estar acima da média, tá bom? O objetivo era, né, trazer aqui alguns pontos, trazer aqui coisas que, vamos dizer assim, a gente não aprende, nem em muitas igrejas hoje em dia nem tá explicando isso aqui, cara, que isso aqui é vital na minha opinião. E que eu acho que eu tô trazendo algumas coisas aqui, principalmente na lousa, que eu acho que deveria ser mostrado, né? Principalmente na maioria das pessoas. Muitas pessoas não vão querer assistir esse vídeo. Só de ver o título, provavelmente a maioria não vai clicar. Mas, o meu objetivo aqui nesse canal, como eu já falei, é realmente trazer minhas opiniões, trazer meus pontos aqui que eu acho que é interessante, tá bom? Então eu não tô te julgando, cara, se você segue o caminho largo, porque você tem a oportunidade de ir pro caminho estreito, tá bom? Você tem sim, pode ser que no final, cara, pode ser que no final muitas pessoas que estão aqui no caminho largo acabem escolhendo, se arrependendo e escolhendo o caminho estreito, tá bom? Biblicamente falando. E tem muitas pessoas que estão no caminho estreito, que são poucas, que podem acabar porventura cansando o caminho estreito e indo pro caminho largo. Então eu não tô aqui para julgar ninguém, eu não tô aqui para determinar se, sei lá, umas pessoas, sei lá, vão ser salvas ou não, ou algo do tipo, tá bom? Esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é você entender qual que é essa diferença. Qual que é os exemplos práticos que eu mostrei aqui? Exemplos práticos. Exemplo 1 de disciplina, exemplo 2 de influência de pessoas, exemplo 3 de caráter, tá bom? Trazendo aqui com o objetivo nos pontos que eu coloquei aqui, ó. Que cada um segue normalmente esses padrões e cada um normalmente segue esses padrões, tá bom? Lembrando que isso daqui é para somente exemplo, tá bom? Então é só para entendimento. Não entenda que eu estou te julgando, não entenda que eu estou fazendo alguma coisa desse tipo, tá bom? Que essa não é a intenção, que essa não é a intenção desse vídeo, tá bom? Então, se vocês assistiram até aqui, se vocês entenderam, cara, eu não sou muito de pedir aqui nesse canal, mas eu quero pedir pra vocês que vocês comentem aí, cara, se vocês acham que isso aqui que eu coloquei realmente faz sentido. Se teve algum ponto aqui, ó, por exemplo, principalmente nesses exemplos, se teve algum ponto que vocês acham que faltou, que seria vital aqui. Eu não dei todos os exemplos aqui, eu não dei todas as características e subtópicos do mundo aqui sobre caminho estreito, caminho largo, mas com base nisso aqui você consegue sim perceber se uma pessoa segue o caminho estreito, caminho largo, tá bom? Tanto para você ver de você mesmo, para você conhecer você mesmo, tanto para você entender o que as pessoas à sua volta estão fazendo. E você vai ter influência de pessoas, tá bom? Então é interessante que se você prefere o caminho estreito, você esteja cercado de pessoas que preferem o caminho estreito. Mas se você prefere o caminho largo, você provavelmente vai ter pessoas, isso não vai ser difícil, você vai ter pessoas à sua volta que seguem um caminho largo dessa forma, tá bom? Se vocês acham que falta algum ponto aqui, que faltou alguma coisa aqui que seria vital, eu peço pra vocês que deixem aqui nos comentários, tá bom? Porque eu tava escrevendo aqui, eu pensei, pô, será que faltou alguma coisa? Será que alguma pessoa que às vezes a gente tá assistindo acha que faltou alguma coisa? Então, a única coisa que eu peço aqui nesse vídeo é que vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui, tá bom? Quem assistiu, e muito obrigado e falou. Tchau, tchau, pessoal.